Você sabia que existe um jeito diferente de cuidar do seu dinheiro? Muito prazer, somos o Sicredi. Somos a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil, com mais de 115 anos de crescimento. E toda essa força é resultado da soma de cada um de nós. Para uns, somos uma solução mais simples, humana e próxima para a sua vida financeira. Para outros, somos um parceiro que ajuda a sua empresa, ou ainda que impulsiona o seu agronegócio. Para fazer você crescer, oferecemos um relacionamento próximo, taxas mais justas e uma relação de total transparência. E o melhor, aqui os resultados financeiros da cooperativa são compartilhados entre todos. Os valores investidos ficam na região, desenvolvendo a economia local. Estamos aqui para fazer a diferença, na sua vida, na sua empresa, no agronegócio, na comunidade. Então, vamos fazer juntos. No Centro da Criança vamos todos consultar. O doutor é meu amigo, nele eu posso confiar. Se o seu problema é febre ou tá escorrendo o nariz, menos tempo de espera pra gente ficar feliz. Centro da Criança Fátima Saúde. Na Júlio, no Complexo Fátima Saúde, Antigo Delmese. O Centro da Criança é mais fácil de chegar, bem no centro de Caxias, e o doutor já vai passar. Sou Paulo Scopel, proprietário da Inova Matrizes, esse ano completa 20 anos. Trabalhamos basicamente na construção de matrizes de injeção de plástico, atendendo diversos segmentos, a indústria automotiva, a indústria branca, agrícola, brinquedos, utilidades domésticas. Construção de moldes e matrizes até 15 toneladas, né? Quando a gente conversou a primeira vez na análise que ela fez, a gente identificou uma dificuldade na gestão financeira da empresa, né? E a questão do nosso processo interno da qualidade. Os consultores lá que nos atenderam, a gente foi muito bem atendido. Melhorou bastante a questão de organização financeira, né? Essa questão do fluxo de caixa, que a gente conseguiu reorganizar ele. Mas o ponto principal foi na questão da qualidade, que ele pegou desde o início assim, do nosso processo, né, de fabricação até o final, até o pós-venda, tudo. E, a gente teve um sucesso incrível assim, num período de pouco tempo, né? Se eu puder aconselhar, eu acho que vale muito a pena, né, o programa. Eu sempre tive um pé atrás assim, com esses programas do Sebrae, né, por não acreditar muito, né, mas hoje eu indico para todo mundo aí, quem puder fazer o programa do Sebrae, é muito interessante, auxilia demais, principalmente no nosso setor, né, de ferramentaria. A maioria vem de chão de fábrica, então não tem aquela experiência administrativa. Eu super indico o projeto do Sebrae. O auxílio do Cimex também é muito importante nessa fase que a gente está passando agora. Só tenho a agradecer primeiro ao Cimex, que nos oportunizou, né, esse convênio com o Sebrae, né, e depois o Sebrae com os seus consultores. Foi muito bem atendido, está sendo muito bem atendido, porque a gente está continuando, né. O Mérito Metalúrgico Didia Bandera chega à sua 27ª edição com novidades. Desde 1987, o Oscar da Indústria Metalúrgica reconhece através do mérito personalidades do meio industrial que, com sua visão estratégica, representação institucional, empresarial e de defesa da livre iniciativa, conseguem projetar as organizações. Este ano o Cimex inova com novas categorias. Além da tradicional outorga do mérito, que reconhece 3 empresários da indústria, 2 novas categorias integram a premiação: Jovem Empreendedor Industrial e Projeto Inovador. O jovem é o futuro da indústria. Por isso, a nova categoria Jovem Empreendedor Industrial é destinada àqueles com idade entre 18 e 35 anos, dirigentes de empresas, seja por sucessão ou não, mas que sejam os principais executivos em suas organizações. A indústria também está cada dia mais inovadora e revolucionária. Foi pensando nisso que a nova categoria Projeto Inovador foi criada, buscando reconhecer micro, pequenas e médias empresas que investem em cases de inovação, sejam eles relacionados a produtos, serviços, processos ou pessoas.
Cada parte da indústria é fundamental para o setor como um todo. E você é parte desse todo. Portanto, faça parte desse movimento. Você que é empresário, que é jovem, que possui um case de inovação na sua empresa, inscreva-se na 27ª edição do Mérito Metalúrgico Didia Bandera. Honrando a tradição com visão de futuro. Inscreva-se nas novas categorias. Bom, pessoal, então, novamente, bem-vindo a todos. Só explicar um pouco para vocês o que são as comissões do CIMEX, né? As comissões é mais um serviço, na verdade, que o CIMEX disponibiliza para os associados. O objetivo das comissões é estudar um pouco do que acontece no mercado da serra ou no mercado nacional e internacional, até muitas vezes, para compreender a realidade que a gente tem em áreas diversas. No caso aqui, a gente trata da área tributária, né, e repassar essas informações através de várias formas de comunicação ou também de auxílio por telefone. Muitas vezes algumas empresas acabam ligando para nós para tratar desses assuntos. Então o objetivo realmente dessas comissões é auxiliar o associado. Quem tiver alguma questão, alguma dúvida também durante o andamento da live, pode ficar à vontade, abrir o microfone, fazer suas perguntas. A gente está aqui em várias pessoas, todos os integrantes da comissão têm total conhecimento para tratar desse assunto com vocês. Hoje nós vamos tratar da reforma tributária, né? A comissão hoje é integrada pela Iana Salib, que é a nossa coordenadora da comissão, pela Mayra Lorandi, que é a vice-coordenadora da comissão, o Carlos Pereira, a Lisete Zalamena, a Grazi e ela Pese, que são os que estão presentes hoje na reunião. Além deles, nós temos o Marcos Endres, a Daiane Catuso, o Anderson Machado e o José Medeiros, que além de participante da nossa comissão, também é nosso vice-presidente, desculpa. Bom, eu vou passar a palavra para a Iana, que é a nossa coordenadora, para dar continuidade, então. Por favor, Iana. Boa tarde a todos. É um prazer podermos conversar um pouquinho sobre esse tema que tem trazido tantas indagações, preocupações a todos os empresários e pessoas físicas também, né? E nós, na comissão, sempre estamos atentos a todos esses temas. Nós temos reuniões mensais, tratando de todos os temas que afetam ao setor, e também assuntos novos, pleitos que o CIMEX efetua na área de tributário. Então, eu sou a Iana Salib, como o Samuel falou. Eu sou advogada, nós somos a Salib Schilling Advocacia, eu e minha sócia, a doutora Joyce Schilling, e nós prestamos essa assessoria no direito tributário ao CIMEX. Então, ficamos à disposição para qualquer dúvida. Vou passar aos demais colegas aqui da comissão que estão presentes também para se apresentarem, e depois nós já ingressamos no nosso tema de hoje. Oi, boa tarde. Eu sou a Mayra. Faço parte da comissão também desde que ela começou. Eu aqui represento, ou melhor, tento representar, né, os contadores aqui de Caxias, né? A gente tem uma parceria aqui com o CIMEX, eu sou da Prover. Então, também a gente está aqui sempre trocando uma ideia, tentando entender um pouquinho sobre as alterações das legislações, e, enfim, compartilhar o nosso conhecimento, né, que a gente tem, e para poder passar para os associados do CIMEX, principalmente, né, alguns respaldos, o que é o nosso entendimento, e, inclusive, às vezes, até tentar, né, através de alguma ação, enfim, conseguir alguma alteração de alguma legislação que não está muito de acordo com o que a gente gostaria que fosse, e tudo mais. Então, também estou à disposição, sempre que alguém tiver alguma dúvida ou quiser algum auxílio, pode contar comigo. Boa tarde a todos, muito prazer estar na companhia de vocês. Me chamo Carlos Pereira, eu falo em nome da Voestalpine Mencol, mas nesta comissão, além de representarmos aqui a Voestalpine Mencol, evidentemente estamos imbuídos de buscar atuar para interesses de todas as empresas que fazem parte aqui do CIMEX, né? Então, como comissão, acabamos não olhando os CNPJs, mas sim
o interesse geral de todos os associados. E este nosso encontro aberto hoje, esperamos que seja o primeiro de tantos que venham pela frente, né? Onde o nosso objetivo aqui é exatamente nos apresentar como comissão também para que possamos dar a melhor contribuição para nossos associados do CIMEX. Bom encontro a todos nós. Boa tarde a todos. Eu sou Graziela, eu integro a equipe também, a comissão tributária, representando as empresas Randon. Então, como bem colocou o Carlos, este está sendo o nosso primeiro encontro aberto, e certamente a gente espera que seja um de tantos que a gente vai ter a oportunidade de trocas da mesma forma que a gente faz no nosso grupo mensalmente. Então, o intuito é colaborar, né, para o entendimento das nossas alterações de legislação, que são tantas, né, ao longo do tempo. Ficamos à disposição de todos. Obrigada. Boa tarde a todos, eu sou a Lisete, eu represento a área tributária da Valeo e faço parte da comissão também e estou à disposição para auxiliar as empresas, todas as empresas da nossa região no que for necessário na parte tributária, como os colegas já colocaram. Uma boa reunião para todos nós. Samuel, já começamos então aqui a nosso bate-papo, né, da nossa comissão. Então, normalmente os temas são trazidos, né, aqui nós colocamos uma pauta e nós debatemos aqui sempre no intuito de auxiliar os associados, né, trazer temas de grande repercussão e também aqueles que talvez não repercutam tanto, mas que também influenciam, às vezes, algumas empresas que são associadas. Então, a nossa tentativa, como o Carlos e a Graziela colocaram, é representar todos mesmo, né? Por isso que nós temos membros aí dos mais diversos setores e tamanhos de empresa, porque a intenção é representar todos mesmo. Vamos começando, então, falando sobre a reforma tributária nacional. Hoje, já é algo que, sim, sabemos que é necessário uma reforma tributária nacional. As reformas sempre são doídas, são complicadas, mas é necessário. O nosso sistema tributário hoje, ele é muito complexo. Nós temos diversos tributos, diversas obrigações acessórias, insegurança jurídica, muitas vezes, muita litigiosidade, muito embora eu seja advogada também, nós trabalhamos muito no preventivo, consultivo, assessoria, mas também nós temos na área tributária aí algumas teses, algumas matérias que são comumente objeto de ações, né? Nós tivemos agora, inclusive, a tese do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, que agora que teve um julgamento final, né, depois de anos tramitando e muitas ações, inclusive o CIMEX, né, com uma ação coletiva buscando representar os associados que ainda não tinham essa ação ajuizada. Então, hoje, o sistema tributário, ele deixa, né, infelizmente, brechas e interpretações muito difíceis, né, por vezes até existe muito boa vontade do empresário, do contribuinte, mas o sistema que existe, ele não nos propicia, né, maiores condições de obedecer as regras, talvez por falta de conhecimento, ou às vezes falta de condições, né, e o que obriga, às vezes, a empresa a ter vários profissionais, vários advogados, enfim, todos ao seu redor para conseguir se adequar à legislação, né, o que poderia ser evitado ou diminuído se houvesse um sistema tributário mais, digamos, mais resumido, mais fácil de compreensão, com obrigações mais representativas, não tantas, né, que a gente tem hoje em dia. A Mayra está aqui, que é contadora, né, sabe da quantidade de obrigações acessórias que o contribuinte tem que atender. Muitas vezes também, em função dessa parte do nosso sistema tributário, desestimula a investimentos, né, a parte de benefícios fiscais também é complicado de seguir, de saber quais empresas se aplica, o que gera insegurança também, né, muitas vezes para as empresas.
e não temos definido assim, um padrão de tributação, né? Porque nós temos, no Brasil se tributa mais o consumo, né? Em outros países, muitas vezes, é mais a renda que se tributa. Então, agora, com essa reforma que nós estamos vendo, parece que fica um pouco híbrido, mas acaba que a carga tributária ela fica muito elevada, né? Porque nós não temos aí algo definido com relação à tributação. Então, eu vou passar aqui a palavra também para os demais colegas irem comentando, né, o que pensam, né, sobre o sistema tributário atual. Na sequência, a gente passa para o que seria necessário, né, para que fosse um sistema melhor, né, de se lidar e atuar, né, no Brasil. Queres começar, Mayra, também? Parte contábil, aí nós precisamos também tratar bastante. Então, né, hoje a gente tem aí como a Ana comentou, né, uma infinidade de legislações, umas muitas vezes se contradizendo a outras, e a gente tem que ficar no meio desse fogo cruzado aí para tentar entender o que se aplica para cada empresa, o que é o melhor para cada empresa. Às vezes tem brechas que as empresas podem optar por fazer as coisas de maneiras diferentes, então a gente precisa entender também qual é a melhor forma que se aplica. E realmente a gente está num momento em que existe sim uma grande necessidade dessa reforma tributária. É preciso simplificar esse processo, porque hoje, além da complexidade ser grande por causa do trabalho que isso dá para ser feito, as brechas que isso podem dar para se cometer erros são muito grandes. Então, a gente acaba sempre estando, muitas vezes, ficando em dúvida até de como proceder com relação a algumas situações, porque as coisas não são muito claras e muito objetivas. Então, é importante, sim, a gente discutir essa questão da reforma tributária. A gente não sabe, né, se o que a gente pretende vai acontecer, se o que vai acontecer vai satisfazer os nossos interesses também, mas é importante que seja discutido, que seja simplificado. Hoje se tem muito trabalho diariamente, né, a gente aqui que trabalha na contabilidade, a gente brinca até que uma vez as pessoas diziam que a gente trabalhava só na época do imposto de renda, né. Hoje em dia não existe mais isso, né? A gente passa o ano inteiro correndo atrás da máquina porque é muita coisa e a gente realmente precisa de uma simplificação disso, né? Então, estamos aí todo dia agora tentando ver o que vai acontecer de melhor aí para nós. Ana, aproveitar e colocar também aqui para todos a respeito das nossas atividades no que diz respeito a essa questão da reforma tributária. Além de debater e estar acompanhando todos os passos que estão sendo dados nesse aspecto, desde as minutas iniciais e as modificações que já tivemos ao longo desse tempo, né? Como comissão e também como entidade, Simex, temos também atuado no sentido de utilizar os canais que nos são disponibilizados, né? Para que a gente possa interagir junto com as comissões que estão sendo responsáveis pelas redações e análise dessa alteração da legislação tributária, né? Então, temos alguns pleitos que a gente tem obtido êxito de fazer com que chegue até estas comissões, né? Seja no Senado ou na Câmara dos Deputados, para que a gente possa ter as nossas demandas entendidas, né? Então, isso eu coloco porque é muito importante que os nossos associados, eles nos encaminhem as suas preocupações, as suas demandas, as suas intenções, né? Onde é que são os problemas que mais os são desfavoráveis no dia a dia, em vistas a esses. Acho que o Carlos caiu a conexão dele. E, Ana, aproveitando que o Carlos trouxe esse assunto, ele comentou na questão do Senado e tudo mais, vou te fazer uma pergunta, então.
Quais projetos da reforma estão em debate hoje na Câmara e no Senado, Iana? Tu sabe nos passar? Claro. Então, também aproveitando, nós efetuamos um material resumindo os pontos principais desses projetos, né? Aí depois, na sequência, eu vou encaminhar a última versão para o Samuel e a gente encaminha todos os associados também para terem isso escrito. Também a gente fez em versão PowerPoint, a gente tentou fazer de uma forma bem clara, mas havendo dúvidas a gente vai debater mais, né? E vocês também tendo dúvidas podem encaminhar para o Samuel ou para qualquer um de nós, que a gente já retorna também, tentando satisfazer aí as dúvidas que existirem. Então, existem diversos projetos tramitando, né? E nós temos, então, o primeiro projeto que foi protocolado, que é um dos principais também, foi em 2019, a PEC 45, então, uma proposta de emenda constitucional. E ela tramita na Câmara dos Deputados. Essa primeira, ela tinha, então, a ideia de unificar alguns tributos principais, IPI, PIS, COFINS, Imposto ICMS e SSQN, né? Ela teria uma alíquota única de até 25% e trazia diversos temas, né? E aí seria fatiada, e a renda seria fatiada para o município, a União, município, estados, né? Então, essa seria mais ampla, seria uma reforma mais ampla. Trazia mais uma série de outras questões, desvinculação do imposto de renda e contribuição social, retiraria benefícios fiscais e teria uma transição de 50 anos, né? Mais ou menos. Tínhamos também, né, que também está tramitando, a PEC 110 de 2019, que tramita no Senado. Essa trazia mais tributos ainda, IPI, IOF, contribuição social, PIS, COFINS, salário educação, CID combustíveis, ICMS e SSQN. Base de cálculo era calculada por fora, né? Então, não englobavam o ICMS e SSQN, que são de grande indagação hoje, de discussão, né, no judiciário também, já era calculada por fora, né? Também seria não cumulativo, ia manter o Simples Nacional e a Zona Franca de Manaus, né, que são benefícios que se discute que deveriam ser mantidos, né, porque são fruto de anos, né, de construção. E trazia também o IBS, que seria uma nova fonte de custeio, né, mais para frente da Previdência Social. E ele extinguiria a contribuição social sobre o lucro líquido, seria incorporada, mas o imposto de renda ainda continuaria com apuração separada, né. Teria alíquotas diferentes e uma transição mais ou menos de 15 anos. Aí depois nós tivemos mais o projeto de lei do governo, né, de 2020, do ano passado, não confundiremos com esse desse ano, agora de junho. Então, é ainda do ano passado, de 2020, que pretendia criar a CBS, que aí é só PIS e COFINS, né, só 2 tributos. O governo, ele vem com a ideia de uma reforma fatiada, né, como o Paulo Guedes, o nosso ministro, costuma colocar, comer boi por bifes, né, então ele vem com essa ideia, dizendo que essas outras formas de reforma, elas acabam mexendo com as verbas, fundos dos estados e dos municípios, por isso que ela vai ser mais difícil, então eles defendem que tem que ser fatiada por aqueles pontos, primeiro os pontos de consenso, né, muito embora não haja consenso nem nesses pontos que eles entendem, né, que seja de consenso. Teria uma alíquota única de 12%, mas já pegamos nesse ponto também, seria maior do que é hoje essa alíquota, né. Ele tentou também instituir um imposto digital, que o pessoal colocou o apelido de nova CPMF, que Paulo Guedes também não gostou, que ele disse que era diferente, mas como teve extinção da CPMF, eles precisariam de uma nova fonte de custeio, porque também, né, nessa primeira proposta do governo tinha a ideia de efetuar a desoneração da folha, eles precisariam de uma nova fonte de custeio, né. Simples permaneceria parecido, só com possibilidade de créditos também, financeiro, e a Zona Franca de Manaus ia ser adequada, né? Como é que está agora a situação? Quando a gente achava que ia deslanchar, aí até a comissão mista entregou o relatório, né, em maio desse ano, mas aí em junho já teve um acordo entre o Executivo e o Legislativo. Como que vamos fazer? Vamos fatiar uma parte com a Câmara, uma parte com o Senado, né, com início nos pontos de consenso.
Então, agora, em junho, no dia 25 de junho, o governo entregou a segunda fase da reforma tributária, que daí é o projeto de lei 2.337, que ele trouxe mais um monte de novidades aí, digamos, com relação ao imposto de renda pessoa física e pessoa jurídica. Então, só recapitulando, são 4 projetos que nós temos, um na Câmara, outro no Senado, e nós temos, então, a proposta de emenda constitucional, 2, e um projeto de lei do governo e outro projeto de lei do governo. Hoje nós temos 4 principais propostas aí a serem analisadas, discutidas, para a gente ver qual que será o futuro aí, né, do nosso país. Deixa eu só ver agora, nós entramos já no mérito dessas novas reformas, novas propostas dessa última, senão não sei se tem mais algum questionamento nesse sentido, Samuel. Não, Iana, só se tu puder, tu até comentou algumas coisas aí, mas se tu puder passar para nós o que muda na questão da pessoa jurídica quanto ao imposto de renda e a contribuição social. Eu acho, não sei se tu quer abordar esse ponto agora já, ou tu quer deixar um pouco mais para frente. Acho que a gente primeiro, deixa eu só verificar se os colegas têm também alguma colocação com relação a isso, senão a gente já pode entrar nesse ponto, sim. Uhum. Tá, então é só esse ponto, né, da reforma agora, que daí a gente já entra nessa parte do imposto de renda para as empresas, né. Ficou uma parte, né, esse novo acordo agora que aconteceu, ficou uma parte, então vai tramitar uma parte na Câmara, outra parte no Senado, né. A parte da Câmara ficou a CBS, que é aquela primeira proposta, para unificar PIS e COFINS a 12%, né. Essa parte do imposto de renda, que é essa que a gente vai entrar agora, e aí também a repercussão está sendo grande, e o IPI vai ser uma próxima fase ainda, né. E no Senado Federal, aí vai ficar a outra parte. Então, aquelas outras propostas de emenda constitucional, elas vão seguir sendo discutidas, mas no Senado. Então, o Senado também vai ficar incumbido de criar, né, estudar essa parte do passaporte tributário, que ele é parecido com o Refis, né, que hoje nós temos as transações tributárias, mas, infelizmente, não teve tanta adesão como o governo esperava, né. E também vai ser responsável pelas demais questões, né, ali os outros impostos, né, tramitação dessas outras propostas de emenda constitucional, então ficou mais a parte constitucional com o Senado, para estudar essa unificação dos demais tributos, de ICMS e ISS-QN, né. Então, vamos entrar nessa parte agora que o Samuel questiona, do imposto de renda para as pessoas jurídicas, né. O que mudaria, né? A gente está falando hoje do que nós temos do projeto de lei, não estamos entrando na parte do deputado Celso Sabino, que ele também protocolou ali, né, no projeto de lei, um parecer, enfim, mas como ainda não teve votação com relação a isso, vamos ficar no texto puro do projeto de lei, né, que ele nos traz. Hoje a alíquota do imposto de renda da pessoa jurídica, ele é de 15%, tá? A ideia 2022 seria reduzir para 12,5% e 2023 10%, tá? Só que nós já tivemos, também estamos verificando aí o posicionamento da CNI, da Fiergs, e acaba que os municípios e os estados não estão vendo com bons olhos porque acaba reduzindo essa parte do fundo, né? Que ia para os municípios e estados. Então, essa parte a gente acredita que vai ter, né, modificações aí, até os gatilhos, como fala o deputado Celso Sabino, e aí as modificações também vai permanecer o adicional, né, dos 10% para lucros acima de 20 mil por mês, e 100% prejuízo acumulado, ele pode ser, em um trimestre, ele vai ser compensado nos 3 posteriores, né, não tem mais ainda aquela limitação dos 30% que tinha, e a apuração dele passa a ser trimestral, né, que antes nós tínhamos a opção de fazer a apuração anual, agora passaria, né, se aprovado esse projeto, a ser trimestral. Outra situação, né, a Mayra também vai poder nos dizer aí que os clientes estão também, acredito, reclamando bastante a parte da extinção da dedução do juros sobre capital próprio, né, da base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social, que isso também acaba trazendo bastante problemas aí, digamos, na prática para os empresários, né. Outra situação no lucro presumido, né, ele foi criado com o intuito de ser
um regime diferenciado, mais simplificado, né, do que o lucro real. Entretanto, agora nós temos a possibilidade de revogação da dispensa da escrituração comercial, né, o que acaba sendo um despropósito, né, no meu entendimento, porque a ideia já era justamente, né, ter um regime diferenciado, né, não é um simples nacional, que é mais simplificado, mas ele é um regime que também não é como lucro real, ele tem menos obrigações, muito embora também tenha diversas, né. Outra parte, né, seria a uniformização do imposto de renda e da contribuição social, porque daí não teria mais deduções, como a contribuição social ela tinha diversas deduções que poderiam ser utilizadas, né, e no projeto não teria mais essas deduções, como, por exemplo, valores pagos para sócios, pessoas físicas, né, correlacionadas, e também tem limitação de despesas com pagamento de royalties, né, dessa dedução, né, o que acaba trazendo essa modificação. E também a parte da tributação de lucros e dividendos, né, das pessoas jurídicas pagas por meio de bens e direitos, que antes nós não tínhamos também essa hipótese, agora nós teríamos também. Eu vou deixar para a Mayra também complementar, ou a Graziella, ou o Carlos também, para a gente ir batendo um papo aqui sobre as visões, aí, o que estão vendo sobre isso também. Que nem bem como tu comentou, né, Iana, a questão da extinção ali do juros sobre capital. Isso aí é uma questão que nos preocupa um pouco, porque é uma prática bastante utilizada pelas empresas que tem lucro, né, na verdade. E hoje o que a gente tem de maior demanda aqui de ligações no escritório é com relação à questão da tributação ali da pessoa física, que daí depois a gente vai comentar um pouquinho. Mas uma das questões também que entrou em pauta ali na reforma é a questão da obrigatoriedade de opção pelo lucro real das holdings, né? Uma vez que isso acontecer, basicamente todo o benefício tributário ou vantagem tributária que se tem em ter uma holding, ele cai por terra, né? Isso aí vai ser um grande percalço para nós, né? Eu vejo porque a gente tem muitos projetos de holding, é uma questão que a gente está trabalhando muito nesse aspecto de holding familiar, e uma vez que eles obrigarem a tributação pelo lucro real, isso vai ser um caos, assim, tipo, realmente eu gostaria que essa parte não fosse aprovada. Uma questão também que foi comentado ali sobre a apuração do lucro real trimestral. Eu acho que tem os prós e os contras nessa opção, né? Eu acho que nem tudo é bom, mas também nem tudo é ruim, uma vez que eles estão permitindo aproveitar todo o prejuízo, né, acumulado no trimestre. Então eu acredito que aí vai dar uma amenizada nessa situação. Só não sei como é que se vai se dar isso na prática, né? Se a gente vai aproveitar todo o prejuízo numa única vez, como é que eles vão delimitar isso e tudo mais. Eu acho que ali vai ter ainda algumas coisas para ser comentada, de como vai ser feito. Não sei, então, nesse aspecto, realmente ainda fico um pouco em dúvida se vai ser bom ou se vai ser ruim. Precisa se ver um pouquinho mais o que eles vão escrever lá no texto para ver como é que vai funcionar na prática isso aí. A simplificação da contabilidade pelo lucro presumido, realmente ele é uma sistemática de cálculo que fica intermediária, né, entre o simples e o lucro real e tal, mas não sei se na prática vai ter alguma mudança muito efetiva, porque hoje a gente já tem muitas coisas que precisam ser feitas dentro do lucro presumido, independente, né, de ter ou não essa dispensa e tal. Então, também, aí é uma questão que a gente vai ter que avaliar, ver o que exatamente eles vão estar obrigando a fazer, que hoje não tem que ser feito no lucro presumido, né? Então, esses são alguns aspectos que ainda a gente, na verdade, precisa entender um pouquinho mais o que realmente vai acontecer depois, porque, por enquanto, está muito no discussão, né? E tira isso, tira aquilo, mas o que mais, realmente, nessa questão aí, as duas coisas que mais me preocupam é essa questão do juros sobre capital,
e a questão também da tributação pelo lucro real das holdings, né? Esses são os dois aspectos mais, no caso da pessoa jurídica, né, que a gente está comentando agora. Então, pegando aí o gancho do que a própria Mayra trouxe, no que tange essa questão dos juros sobre capital propriamente dito, embora não seja o tema da nossa conversa o texto substitutivo, né, mas neste texto se mantém, né, se mantém a exclusão. Então, a gente imagina que, em sendo aprovado, né, este infelizmente vai ser desta maneira mesmo. E enfim, a reforma que gostaríamos, né, falando um pouco lá do início, não é esta, né, não é essa no que tange a simplificação, não tão somente de obrigações acessórias, de tributação, de entendimentos. Nos parece que ela mais complica, inclusive, do que facilita a vida de todos os contribuintes. Mas realmente ainda estamos na fase de aguardar aí o cenário que efetivamente vai ser aprovado. Carlos, tu tens alguma colocação? O Carlos não retornou, Samar? Retornou sim, ele tá online. Eu não sei se ele tá conseguindo falar lá, mas eu acho que ele deve estar com alguma questão no computador dele, mas ele tá online. Eu posso levantar mais um tema, então, que a gente precisa se aprofundar mais, então, Ana. Isso. Qual é o impacto da tributação dos lucros e dividendos, Ana? Passa um pouco para nós também, o pessoal também que quiser colaborar, fica à vontade. Mayra, tu queres iniciar e depois eu também posso contribuir. Então, né, hoje acho que é o assunto que mais está se debatendo, né, nessa fase inicial aí da reforma tributária, que, enfim, começou por essa fase, né, então é o que está sendo mais discutido. Então, o que está acontecendo, né, a proposta é o quê? Ser feito um reajuste na tabela de imposto de renda da pessoa física, que já está há muito tempo defasada, né, ela já vem há muitos anos com defasagem. Então, para poder fazer esse reajuste da tabela de pessoa física, o governo está contrapondo algumas coisas. Dentre elas é a questão da tributação de lucros e dividendos, né, que hoje as pessoas físicas, principalmente, né, que recebem lucro das empresas, esse lucro na pessoa física, ele é isento, ele não é tributado. Mas não é porque ele não é tributado, efetivamente, né, porque a pessoa física não tenha que pagar o imposto, né, mas é que, na verdade, a empresa, a pessoa jurídica que está distribuindo esse lucro, ela já pagou o imposto em cima desse valor, né, então, por isso que o lucro estava sendo distribuído isento na pessoa física. Então, agora, a proposta é o quê? Que exista a tributação desse lucro. A proposta é, então, que se faça a tributação em torno de 20% do que vai ser distribuído. Vai ser retido na fonte, então, exclusivo na fonte, né? No momento que é feita a distribuição, a pessoa jurídica já precisa descontar esses 20% do que vai ser pago ao sócio, e recolhido esse valor, né, esse imposto. Existe ali uma questão de que em micro e pequenas empresas enquadradas no Simples, elas teriam uma faixa de isenção dessa distribuição, ou seja, elas não teriam que tributar todo o lucro distribuído, mas, né, é uma questão, assim, que está bem ferrenha, porque não se sabe muito de que forma vai sair esse texto, né. As empresas hoje, qual que é a maior preocupação, né? Hoje as empresas, elas não retiram, os sócios normalmente acabam não retirando os lucros que poderiam estar retirando, até para não descapitalizar a empresa. Muitas vezes a empresa precisa de capital para poder girar, então o sócio acaba não usufruindo dessa distribuição que ele teria direito.
Aí hoje a gente tem ali muitas empresas com lucros acumulados de valores bem expressivos para serem distribuídos. Existe uma preocupação muito grande dos sócios das empresas, pessoas físicas, do que fazer com esses valores, porque não se sabe como vai sair a normativa, né? Se vai sair, se é os lucros que vão ser gerados a partir da aprovação da lei, se é os lucros que vão ser pagos ou distribuídos efetivamente a partir da aprovação da lei, que, pelo que hoje a gente lê do texto, é mais ou menos nesse sentido que está falando, né? Então, se são lucros acumulados, pelo que dá para ler hoje no texto, ele não separa, então isso é uma preocupação bastante grande. Então, isso hoje é o que está mais preocupando, assim, né, as empresas, porque é onde vai, digamos assim, afetar diretamente, né, agora. Claro que também nessa contrapartida o governo está se propondo a baixar a alíquota do imposto de renda, né, para poder compensar um pouco essa tributação da distribuição de lucros também. Mas na prática a gente vai ter que fazer essa conta na ponta do lápis para cada empresa para ver se realmente vai ter algum ganho com isso ou não, se vai compensar uma coisa com a outra ou não. Ainda tem toda uma discussão de grupo familiar, se vai ser a faixa de isenção vai ser para o grupo familiar ou se vai ser por pessoa física, por CPF efetivamente. Então, assim, é um tema ainda que está dando bastante discussão. E já existem uma grande movimentação das entidades também para contrapor, né, essa alteração, com alguns ajustes nessa alteração. Então, eu acredito, né, que a gente não vai fugir da tributação de lucros, né? Eu acredito que isso não vai fugir, se não for agora, daqui a um tempo vai acontecer. Porque é um assunto que já vem em discussão há muito tempo já no Congresso, não é uma coisa que está se discutindo hoje, já seguido aparece uma que outra proposta lá para tributação de lucros, só que nunca conseguiu dar andamento, e agora me parece que está sendo muito, muito, muito batido nessa tecla, então eu acredito que isso não vai ter como não passar. O que a gente acha que talvez o que está sendo proposto nesse momento vai ter ainda alguma alteração, não vai ser efetivamente daqui um pouco o que está lá agora. Mas a gente, né, não tem muito o que fazer, a gente vai precisar aguardar e pensando aí já de antemão em algumas estratégias para as empresas, o que elas já podem ir fazendo, né, pensando nessa possível tributação futura aí, né, que é onde mais, hoje, é onde mais está tendo discussão com relação a essa reforma, né. Sim, então tivemos acesso a manifestos, né, de diversos, inclusive órgãos de advogados de São Paulo e outras entidades grandes, né, pedindo a rejeição, né, desse projeto de lei, porque há mais de 25 anos foi extinta, né, essa exigência, né, de tributos sobre a distribuição de lucros e dividendos, né. E agora retorna, né, e o que acontece? Muitas empresas já fizeram, né, seu planejamento, enfim, com base no cenário atual. Claro, a gente vai ter um tempo de transição, mas é uma guinada bem grande, né, e também o que a gente vê, ao que parece, assim, um retrocesso nesse sentido, porque já se tributa o imposto de renda da empresa, já paga toda a tributação, né, e aí acaba gerando mais um débito, né, digamos, aí, quando o sócio vai fazer essa distribuição, né? E a gente também estava vendo, como a Mayra falou, né, essa questão de fazer os cálculos, né? Então a gente estava vendo aqui algumas situações, tem casos que pode chegar a 46% a carga tributária se somado tudo, né? O que foi pago pela empresa, o que vai ser pago pelo sócio, somado dependendo do regime da empresa, né, de apuração aí do tributário. Então é isonômico, né, o que pode acontecer. Já tivemos discussão no judiciário há muitos anos também com relação a isso, e o que está sendo dito, né, pelo governo, que nós vamos baixar o imposto de renda e nós vamos ter que... Só que na prática não parece uma redução, né, na carga tributária, que é o que a gente esperava mesmo, né, com essa reforma. Mas está muito difícil nesse sentido, porque reduzindo a carga tributária, as empresas, é muito mais fácil fazer as coisas corretamente, né?
do que deixar de fazer. E outra coisa, expansão de negócios, geração de empregos, é uma cadeia, né, que as empresas crescem, a economia gira. E outra situação também é a necessidade de que fosse um imposto isonômico, né, neutro, ou seja, bens e serviços, né, tributação que acaba onerando muito ou a indústria ou serviços, quando na verdade é tudo interligado. Não adianta a gente dizer, não, vamos tributar, coloca a tributação lá para o outro setor que não é o meu. Não, é ruim também, porque é tudo em cadeia, se aumenta o combustível, se aumenta a energia elétrica, se aumenta os serviços, se aumenta a indústria, telefonia, tudo, está tudo interligado, né, alimentação. Então, o que a gente precisaria era que fosse neutra mesmo a reforma, né, ou seja, uma tributação, é claro, aí, respeitando a faixas, né, e tipos societários, enfim, mas ela precisaria ser justa, né, infelizmente o que a gente vê está longe disso, né, e também a gente acompanhando os debates aí do ministro Paulo Guedes, com relação, como a Mayra colocou, acreditamos que seja difícil mesmo afastar, né, essa tributação aí dos dividendos, porque é algo que o governo já vem tentando há bastante tempo, né, e está bem intransigente pelo que a gente vê, assim, do discurso do governo com relação a isso. Né, nós vamos continuar torcendo aí para que tenha algo melhor, né. A CNI, a Fiergs, o CIMEX, todos estão trabalhando nesse sentido, né, também com a força política que tem, para que seja respeitada também, né, essas prerrogativas, enfim, tudo que foi construído com base em que a gente sabe que o sistema tributário ele tem algumas imperfeições, mas tem coisas que foram construídas e que são boas e que funcionam, né, então também tem que observar isso. Grazi, tu queres também colocar algo? Pode ficar à vontade. Carlos, tu quer colaborar com alguma coisa? Sim, é interessante destacar que tudo o que se esperava era exatamente uma simplificação de todo o processo, né, tributário. E o início se deu com esse objetivo, pelo menos falado, né, e tão aguardado por todos. Mas, todavia, com esse julgamento, com um desfecho final sobre... Mas eu dizia que com o desfecho desse julgamento tão de anos que estava aí represado, isso trouxe evidentemente um impacto para os cofres públicos, né? E por que agora se está tendo um holofote bastante grande para essa questão do imposto de renda? Porque outros tributos, eles vêm movimentar, de certa forma, um fluxo de caixa, mas com impacto no fim do dia, porque toma crédito e etc., desses impostos, desses tributos, gera maior impacto no fluxo de caixa, mas não em resultado, né? E o imposto de renda, da forma que está sendo desenhado, ele vai inibir, com certeza, a entrada de aporte de novos negócios aqui no Brasil. Isso é um fato, já há um recuo, né, porque é bastante temeroso do que vai acontecer. Hoje a gente sabe qual é a carga tributária que se tem, e conhecida há longos anos, e os negócios estão esfriando, né, em vista dessa discussão que se está tendo aí. O que está se esperando é que haja uma compensação de alguma forma, né, ou seja, se estrutura a questão do imposto de renda, com alíquotas diferenciadas ou tributando algo que não estava tributado. Leia-se, por exemplo, esse caso aí dos rendimentos sobre os resultados, né? E haja uma compensação em outros tributos e até mesmo a possibilidade da compensação destes impostos, que hoje também não está sendo possível, né, a utilização. Então, acho que no fim do dia, alguns movimentos estão acontecendo, né, como Iana e os demais colegas destacaram, esses movimentos de força política para que a gente possa ter uma acomodação. Parece ser... Não, só para finalizar,
eu dizia que o que se espera é que realmente a gente tenha uma acomodação aí, uma vez que parece ser inevitável que a gente vai ter uma modificação aí no que diz respeito a imposto de renda, né? Então, para ter o menor impacto possível, quer seja reduzindo outros alíquotas em outros tributos e incluindo também a questão da compensação, né? Que hoje não está sendo possível utilizar desse expediente. Alguém mais quer contribuir com alguma colocação? Pessoal, se alguém tiver alguma pergunta que quiser colocar também para a comissão, fiquem à vontade, tá? É só abrir o microfone ou coloca no chat ao lado aqui também, que eu leio para o pessoal, não tem problema, tá? Já que a gente tocou no assunto, então, a gente está tratando dessa questão do imposto de renda, eu vou deixar mais uma pergunta em pauta. Quanto à pessoa física, com a aprovação do projeto de lei, né? Como fica essa questão para a pessoa física, né, com a aprovação? Já que a gente tratou do assunto quanto à pessoa jurídica, né, esse contraponto da pessoa física também é importante a gente saber. Sim, então, para a pessoa física, além daquela questão aí dos dividendos, né, dos lucros e dividendos distribuídos, nós temos também uma questão aí da tabela, né, que as pessoas físicas ficariam uma faixa de isenção de R$ 2.500, né, mudaria isso também. E o desconto simplificado dos 20% ali sobre os rendimentos, ela se aplicaria só para quem tem rendimento até 40 mil por ano calendário, né? Então vai ser restringido também nesse ponto se aprovado esse projeto, né? Outro ponto também que a gente verificou, a questão da atualização do valor dos imóveis, né? Que hoje é feita a compra, aí vai colocando as benfeitorias ali, os valores, e muitas vezes na hora da venda acaba apurando um ganho de capital bem alto, né? Então, vai ser possibilitado, se aprovado no projeto, essa atualização, digamos, dos valores, né, os imóveis adquiridos até 31/12/2020, aí seria possível fazer essa atualização e aí incidiria o imposto sobre a diferença do valor atualizado, 5%, né. E aqui eles colocam como sendo possível a partir de 1º de janeiro do ano que vem até 29 de abril, né. Temos essas questões principais, além da parte aí do imposto de renda sobre os lucros e dividendos distribuídos, né? Querem complementar algo, os colegas aí também? Eu acho que essa questão de limitar aí o desconto dos 20% aí para quem tem a renda até 40 mil, eu acho que isso aí vai ser bem, bem ruim. Eu acho que em alguns casos aí vai ser bem prejudicial, vai aumentar a carga tributária da pessoa física, certamente, né? Então, aí é uma questão que eu acho que vai complicar um pouquinho. Essa questão da atualização dos imóveis, né? Eu acho que também tem pontos negativos e pontos não positivos, né? Porque eu já me vi, eu como contadora, fazendo a declaração de pessoa física, pegando todas as declarações e revisando todos os imóveis e ver qual deles que a gente vai atualizar ou não, né? Então, tem que ser avaliado data de aquisição desses imóveis, porque dependendo se o imóvel for bastante antigo, tiver uma data de aquisição bastante antiga, hoje a gente já tem várias faixas de isenção na lei que ele não vai ter tributação quando for vendido, independente do valor de ganho de capital que ele tiver. Então, isso vai ter que ser avaliado. Tem que ser avaliado se isso aí é o único bem que a pessoa tem, que daqui a um pouco, quando ela for vender, ela já vai ter uma isenção, porque é o único bem, e daí realmente ela não vai precisar se preocupar em atualizar. Tem que ver se a pessoa tem ou não previsão de vender, porque para fazer atualização, né, vai ter que ser recolhido o imposto em cima dessa atualização. Né? Então, tem que ser feito bem essa avaliação, né? Essa atualização para valor de mercado, vai ser qual o valor de mercado, né? Qual que vai ser a definição de valor de mercado? Onde que se vai ter essa informação, né? De onde que a gente vai conseguir atualizar esse valor, né? O valor que está lá na prefeitura, é o valor que simplesmente pegar o valor e corrigir com um índice anual ali, desde a data de aquisição. Enfim, aí vai abrir mais uma discussão, né, Mária? Isso aí vai ser mais uma coisa que a gente vai ter aí para estar, né, debatendo. Então, a gente já passa aí
ultimamente 2, 3 meses do ano fazendo a declaração de imposto de renda. O ano que vem eu acho que nós vamos ficar meio ano fazendo imposto de renda. Vou começar desde janeiro já ter que fazer o levantamento dos bens das pessoas, né? E, claro, se for benéfico, se aplica, se não for, não se aplica também, né? Nesse sentido, a gente tem essa opção, né? De poder ter uma opção de ser o que é bom ou o que é ruim. Agora, a questão, no caso da pessoa física, os lucros, né? Que a gente já comentou, então uma carga tributária de 20% em cima desse valor, né? Que é um valor bastante expressivo, em alguns casos. Também, né? A questão do teto de 40 mil de rendimento tributável para ter o desconto simplificado. Então, hoje, a gente tem aí tudo tem que ser avaliado e tal, uma coisa que antes era estava tão fácil de fazer, agora eles conseguiram complicar de novo, né? Então, essa reforma, ela só complica, não está facilitando, né? Muita coisa. Então, aí são pontos que realmente a gente vai ter que ver como é que se vai passar ou não, né? Eu acho bem negativo. Eu acho que o reajuste da tabela não foi o reajuste que deveria ter sido, dá em torno de uns 30 e poucos %, né? Eu acredito que pelo tempo de defasagem dessa tabela, ele deveria ser bem maior, essa atualização. Sim, vai pegar uma grande parte da população aí, vai entrar para isenção de novo, que estava pagando, mas eu ainda acho que uma grande parte vai continuar pagando imposto de renda, que, na minha opinião, não seria justo, né? Hoje, em um salário de 2.500, a pessoa já tem que pagar imposto de renda. Eu acho isso um valor baixo de teto. Mas, enfim, né, a gente vai ter que continuar aí debatendo e vendo o que vai realmente acontecer ali na frente, né? A gente não sabe ainda. São tudo propostas, né? Exato, se fosse corresponder à inflação no período, dava mais de 130%, né? E foi 31%, né? E eles estão colocando como se 2.500 fosse um valor enorme, né? Nossa, vai ajudar muita gente quando não corresponde nem à inflação do período, né? Como tu colocaste. O discurso que se ouve, né, é que com esse acréscimo, enfim, a faixa de isenção, eu vou estar mentindo porque eu não me recordo o percentual, mas sei lá, mais de 50% da população estaria abrangida. Enfim, pode até ser, né? Não nos parece, né? Tanto assim. Na realidade, nos parece, como a Mária colocou, que vai ter gente pagando mais em função realmente aí da ausência da limitação. Muito provavelmente, na época da declaração de imposto de renda, as pessoas vão estar com aquela falsa ilusão de que em virtude da questão da majoração, da elevação, enfim, para 2.500 de base, que não vão pagar, e na realidade vai chegar na declaração e vão pagar mais. É isso que vai acontecer, de uma vez só. Exato. A reforma tributária, ela engloba todos os tributos, Ana? A gente falou de vários aqui, mas ela engloba todos os tributos? Não, infelizmente não, né? De nenhuma das formas, né? Porque, como a gente tinha falado antes, né, a tentativa de desoneração da folha, enfim, mas, por exemplo, o INSS, cota patronal, cota do empregado, não está englobado em nenhuma das propostas, né. Então, nós temos a PEC da Câmara, nós temos a PEC do Senado, mas uma traz 5 tributos, outra traz 8, 9 tributos, né, engloba um pouco mais, e aí ela sendo fatiada, começamos pelo PIS e COFINS, na CBS. Aí depois agora a reforma do imposto de renda e contribuição social, né, que vai acabar sendo atingida também. Depois tem a parte do Senado, que vai analisar a IPI, a Câmara analisa o IPI, e depois o Senado analisa, vai ser o ICMS, ISS-QN, outros tributos aí que estavam englobados, e aí o receio também, né, que se crie um monstro tributário aí, porque vai ser tanto retalho, né, tanto remendo, que a gente está com um pouco de receio, né. É o nosso trabalho, claro, né, dar essa assessoria, a gente com certeza acompanha aí todas as situações, só que pensem na seguinte situação, nós vamos ter um tempo de transição, né.
Então, em qualquer uma das hipóteses vai respeitar um tempo de transição, pode ser menor ou maior, mas a gente vai estar com 2 sistemas juntos, e à medida que forem sendo aprovadas outras mudanças, a gente vai estar com mais situações, aí, mais entendimentos ao mesmo tempo, né? Então vai ficar bem, é necessário, por isso que seria bom uma reforma ampla, que contemplasse tudo já, nem que fosse escalonado, né? Tal ano vai começar assim, próximo ano, mas se a gente já tivesse algo que englobasse tudo, porque o governo acaba que quer ir mais pelos pontos de consenso, mas o momento seria de já reestruturar realmente, né? Porque aí acaba, cada situação vai seguir um entendimento, né? Infelizmente, e não vai ser uma coisa rápida. Então, a gente pode saber que se tiver promessa de que agora a gente vai fazer essa reforma, mas depois a gente vai compensar com tal tributo, aí já fica complicado, né? Então, é bem difícil até para os empresários, para os entes, né? Porque ficou bem espaçado isso, né? A gente não está tendo segurança jurídica de que realmente, como o Carlos falava antes, como que a gente vai ter investimentos, né? Se o sistema ele não está definido, não tem um padrão. Não está claro, está bem obscuro, né, inclusive. Inclusive também a gente está, para nós aqui que, né, trabalhamos aqui nesse lado de cá aqui, a gente não sabe nem como é que vai fazer os planejamentos tributários para o próximo ano. Então, não se sabe para qual lado vai se tomar uma decisão. Missão impossível, né, Maia? A gente precisa fazer ali um planejamento, deixar mais ou menos pré-definido como é que vai ficar a situação das empresas, se elas vão se manter naquela tributação, se elas vão trocar, né, e tudo mais. Até eu estava brincando esses dias que normalmente eu começo a fazer os planejamentos tributários lá no finalzinho de outubro, para novembro, assim e tal, para até o final do ano estar pronto. Eu tô achando que eu vou ter que começar a fazer semana que vem já, começar esse ano. Porque vai ser um caos, né? E o problema é que daqui a um pouco tu faz alguma coisa já agora, daí lá em dezembro sai a reforma tributária, daí a gente tem que fazer tudo de novo. Meu Deus. Mas é um caos, né? Eu acho que não vai simplificar a nossa vida, não. Eu acho que só vai ter mais embrolho ali no meio, vai ser mais uma legislação que eles vão fazer para poder a gente ter que entender como é que vai calcular os inúmeros impostos das empresas hoje, né? Acredito que é isso, né? Como eu havia comentado, a gente vai mandar um material também a todos que têm aí o e-mail cadastrado. Vocês analisem, tendo alguma dúvida, a gente debate novamente. Então, a gente está todos os dias aqui trocando ideias para auxiliar também, interpretar, colocar posicionamentos, né? Para buscar o melhor aí para o setor. E a gente fica às ordens, podem enviar e-mail ao Samuel, que ele nos repassa. A gente conversa também, que for possível, para a gente auxiliá-los. Exato. Então, agradeço, né, de minha parte aqui, a todos os colegas que estão presentes e ficamos à disposição. Samuel. Eu fico à disposição de todos, tá? O meu e-mail eu já acabei, eu coloquei no chat já para quem estava presente anteriormente, eu vou colocar novamente agora. Quando tiverem alguma dúvida referente a essas questões, podem ficar à vontade, entrem em contato comigo, também podem ligar no CIMEX, eu estou em home office, mas eu atendo as ligações através daqui mesmo. A comissão toda está à disposição, nós mandamos frequentemente muitas informações referentes a questões tributárias, então vocês peço que acompanhem também. E como a Iana falou, eu vou encaminhar, para todos os que se inscreveram na live, eu vou encaminhar uma avaliação, né, de como foi esse encontro, e também vou colocar anexo o material que a Iana preparou e a comissão preparou para nós, né, para que a gente possa também passar para vocês. Aqueles que não receberam, que não fizeram a inscrição, porque nós encaminhamos também o link aberto para que as pessoas pudessem ingressar direto na reunião, né? Aqueles que não se inscreveram, não fizeram a inscrição, podem encaminhar um e-mail para mim, que eu envio o material, tá bom? Eu fico à disposição de todos aí e deixo a palavra com o restante da comissão. Muito obrigada, pessoal, pelo acompanhamento aí, desse prestígio aí, desse nosso momento, né? Nossa primeira vez, então a gente ainda está um pouquinho descompassado em algumas coisas, mas
Como o Samuel falou, qualquer dúvida, qualquer situação que a gente puder estar ajudando, pode mandar aí para o CIMEX a dúvida, a gente vai trocando uma ideia, vai retornando. A gente sabe que ainda que sempre se tem dúvidas, né, e os assuntos mais polêmicos são os que mais geram dúvidas, né, então a gente tenta passar aí o que a gente pode para vocês. Então, muito obrigada e um ótimo finalzinho de dia para todo mundo. Agradecer também a participação de todos, os colegas que estão presentes aí também. Nos colocamos à disposição, como sempre, para aquilo que a gente puder cooperar com alguma demanda, quer seja nesse tema ou algum outro, por favor, fiquem bem à vontade. Obrigado a todos e bom fim de dia e restante semana. Da mesma forma, agradecer a participação de todos e a gente permanece à disposição para o que for possível auxiliá-los. Tchau, tchau, pessoal. Um abraço a todos e até a próxima. Pessoal, obrigado pela participação. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tudo de bom. Fico à disposição, tá bom? Um abração.